Fala, galera. Começa. Bem-vindo ao podcast para você, diretamente aqui do Porto, Portugal. Eu sou Yesh Santana e estamos hoje na nossa nova entrevista com o capitão aí. Fala, Rafael. Dá o papo para ele aí. Então, Yesh, aqui de Leiria, eu estou ansioso para apresentar o nosso convidado de hoje do podcast para você. Como sempre eu faço no estilo Domingão do Faustão, arquivo confidencial, com vocês, o pai do Bernardo, natural de Porto Alegre, meu conterrâneo gaúcho, Leandro Ávila. Bem-vindo! Bem-vindo, Leandro. Pô, prazer muito grande aí falar com vocês, cara. Quando eu tive o convite, rapidamente aceitei, né? É sempre bom falar sobre a carreira, falar sobre futebol, né? E eu tô aqui à disposição de vocês aí, que vocês precisarem, cara. A gente bater um papo e tirar umas dúvidas. No que eu for lembrando, eu vou falando e a gente vai lembrando junto aí. Beleza, o papo foi tranquilo, cara. Aqui, papo é qualquer coisa, vamos ver até onde que vai, sabe? É assim que funciona. Mas Eu já vou... Fala. Eu já vou dar-lhe de primeira, assim, como que um gaúcho de Porto Alegre foi fazer uma carreira praticamente toda no Rio de Janeiro, né? Teve depois uma passagem no Internacional, mas todos te conhecem pelo Rio de Janeiro, né? Eu sei que foi bem cedo, né, essa tua ida de Porto Alegre para o Rio de Janeiro, né? Conta aí para quem ainda não sabe essa história. Então, eu jogava num time aí chamado Dom Bosco, é uma escolinha de futebol Dom Bosco, na verdade, né? A gente era uma equipe que tinha um treinador chamado Cláudio D'Ambrossi e ele lapidava o jogador para levar para o eixo Rio-São Paulo. A ideia dele era essa, né? E aqueles que não fossem jogador, obviamente, terem, né, uma boa infância, ensinar a educar, né? Tem muitos ali que não viraram jogadores, mas que hoje em dia são grandes profissionais em outras profissões. E aí, quando chegou na nossa época, que o pessoal que era de juvenil, a gente se preparou para vir para o Rio de Janeiro, que ele queria fazer uns amistosos aqui no Rio contra os 4 grandes, né? Uhum. E eu vim nessa leva junto. Viemos aqui para jogar contra os 4 grandes, perdemos só para o Flamengo, o time foi bem, jogamos bem, como na época vinha trocado por bola e material esportivo, isso era muito comum na época, né? Foi com 16 para 17 anos, mais ou menos. E aí eu e mais alguns fomos convidados por vários times para fazer teste, que se interessaram na gente, viram os jogos, gostaram e se interessaram para fazer o teste. E aí eu fiquei na dúvida, né? Porque os 4 grandes aqui me convidaram, né, para fazer o teste. E aí eu não sabia para onde ir. Eu falei, poxa, para onde que eu vou agora? Aí eu fui para a eliminatória. O primeiro clube que eu fui foi o Botafogo. Eu lembro que eu vi a concentração de Marechal Hermes na época. Era muito ruim mesmo. Não, na época todo mundo tinha uma concentração muito, muito precária mesmo, principalmente categoria de base. Não tinha investimento nem perto do que tem hoje. E aí eu falei, pô, Botafogo eu vou segurar, não vou. Aí o Flamengo eu já sabia que era uma estrutura um pouco melhor, mas tinha já aquele time, não sei se vocês vão lembrar, naquela época era Paulo Nunes, Djalminha, Marcelo Carioca, Nélio, Júnior Baiano. O time deles era uma máquina, era uma panela, né? Uhum. E era um baita do time, jogadores de seleção brasileira. Aí eu falei, não, eu também não vou segurar o Flamengo. Aí ficou entre Vasco e Fluminense. Aí alguns amigos meus, vamos fazer o teste no Vasco, então, tal. Aí eu acabei indo para o Vasco junto com eles, né? E lá a gente fez o teste, em um mês e pouco a gente estava aprovado, e aí a gente acabou ficando. Voltei para o Sul, peguei minhas coisas de vez e vim para o Rio de Janeiro, né? E a gente sabe que no Rio Grande do Sul são 2 times grandes só, né? Aqui no Rio eu teria 4 times, de repente, para poder, né? Se não desse num, ia no outro, né? E naquela época não subia jogadores igual sobe hoje em dia, não. O jogador com 17 anos está subindo. Na época subia estourando o último ano de júnior, né? Sim, uhum. A não ser, salvo algumas exceções, tipo o Assis, irmão do Ronaldo, subiu antes, né? Que era um craque e tal. Mas aí foi isso. Acabamos passando no teste e acabei ficando aqui no Rio e deu certo. Cara, você jogou nos 4 grandes do Rio de Janeiro, cara.
Joguei nos 4. Ó, fala. Não, pode meter bala. Não, e assim, não foi uma coisa que eu programei jogar nos 4, sabe? Foi uma coisa que foi acontecendo, cara. Pô, eu tava no Vasco, né? Aí, pô, tive a oportunidade de ser tricampeão estadual logo no início, e aí eu tive uma briga com o Eurico aqui, aí eu saí emprestado pro Botafogo, depois do Botafogo acabei indo pro Palmeiras, o Fluminense me chamou, o Fluminense o Flamengo já pegou, então assim, foi uma... Sim, sabe, foi uma coisa, eu sempre procurei ser bastante profissional e os clubes gostavam de mim e eu, graças a Deus, acabei dando uma rodada aí que era bom também. Você ficar só num clube na época não era muito bom, porque você rodando, você ganhava uma luvas aqui, ganhava uma luvas ali, né? O salário a gente não podia nem comparar, eu acho que é 10%, 20% que é hoje, né? Caracas. E você jogava no Vasco quando ele era respeitado ainda, né, cara? Agora, você que viu o Vasco agora nessa situação, cara, o que você pensa? Você fala, cara, eu ganhei, não sei quantos você ganhou, mas acho que foi mais de 9, sei lá, 8, 10. Agora você vê o Vasco nessa situação, cara, o que você pensa? Você que já ganhou tudo com o Vasco e agora você vê o Vasco nesse nível que tá agora. Pô, é triste, né, cara? É triste, porque o Vasco já vem aí tendo dificuldades, principalmente no Campeonato Brasileiro, há vários anos, né? Não só o Vasco, alguns outros times também, cara. O Botafogo da mesma forma, mas assim, o Vasco sempre foi time de revelar grandes jogadores e de uns anos para cá não tem revelado praticamente ninguém. Né? Eu digo a nível de craque, eu acho que o último craque realmente que o Vasco revelou foi o Felipe Coutinho. Pois Depois é. de lá, revelou alguns bons jogadores, mas nada assim de grande porte. Né? Então, a gente torce para que esses clubes, principalmente o Vasco, possam se reerguer, se reestruturar. Politicamente, ali dentro, é meio complicado, porque meia dúzia de benemérito pensa de uma maneira, meia dúzia de conselheiro pensa de outra, a diretoria pensa de outra, e quando isso acontece, politicamente não dá certo, reflete dentro de campo, entendeu? Acho que é hora de todo mundo se unir e ver o clube primeiro, para depois ver a pessoa física de cada um, e se reestruturar, voltar a fazer uma captação de jogadores. É importante você fazer a peneira, você ter pessoas que tenham capacidade de ver isso em cada atleta, de assimilar, pô, aquele ali é bom, aquele eu vou trazer para o Vasco, e pessoas que tenham ligação com o Vasco, sabe? Isso é importante porque você faz a captação, lá na frente você vai ter frutos numa possível venda. Sim. Aproveitando que a gente está falando do Vasco, todo mundo lembra muito daquele final dos anos 2000 ali, que o Flamengo foi tricampeão, o Petkovic fez aquele gol e tal, mas você participou de um tricampeonato carioca pelo Vasco, 92, 93, 94, Caraca, e foram os seus primeiros anos ali, né, como profissional, assim, vamos dizer, né, os primeiros anos, né, e já participar de um grupo tricampeão carioca, e no futebol carioca, que é elite, né, do Brasil. Como que foi você jovem, conquistando tantos títulos, lidando com tantos jogadores experientes, né? Ali deve ter te ensinado muito, né? Com certeza. Eu tive o privilégio, Rafael, de ser tricampeão no Vasco e tricampeão estadual pelo Flamengo também, 99, 2000, 2001. Só isso. Então, assim, cara, pouca coisa. Não, cara, graças a Deus, assim, não teve algum registro de um jogador que foi tricampeão por 2 times do Rio Grande, sabe? Então, assim, eu guardo com muito carinho, né, comigo, mas naquela época, realmente, ter começado com o pé direito é importante. O único título da Copa São Paulo que o Vasco tem foi na nossa geração, né, que a gente ganhou, então isso foi importante para me dar uma certa experiência para eu poder subir ao profissional. Era meu último ano de júnior, e mesmo assim, para subir foi muito difícil, porque tinha jogadores, que não é da época de vocês, mas tinha Giovani, tinha Bismarck, tinha William, nossa, tinha jogadores esse na frente, jogadores de nível de seleção, tá? Todos nível de seleção, convocados, inclusive, para a seleção. Como é que a gente ia subir? Mesmo sendo campeão da Taça São Paulo. Então,
muitos de nós fomos emprestados para o Americano de Campos, um time aqui do interior. E lá realmente foi difícil, porque a gente é acostumado com uma equipe grande, de repente você tem a expectativa de subir e você ser mandado para ganhar uma experiência num time pequeno, é complicado. Então eu tive diversas dificuldades lá, não gostei, voltei para São Januário, larguei tudo lá. Na época, o Eurico até brigou comigo, falou, pô, garoto, o que você está fazendo aí? Eu falei que eu não queria, né? Não quero ficar lá, eu sei que eu estou errado, mas você pode me emprestar para o time, você pode me vender, mas eu não quero ficar lá. Então, assim, foi uma coisa errada que eu fiz, que acabou dando certo, mas que estava dentro do meu coração e que eu tinha que fazer, porque se eu tivesse ficado lá, talvez eu tivesse rodado ali os times menores, né? E aí é mais complicado. Acabei voltando para o Vasco e tive a oportunidade de ser observado pelo treinador principal, mesmo treinando no time reserva. Quando deu a oportunidade, eu passei o time titular e conquistei logo o tricampeonato. Sendo que o primeiro campeonato eu fui considerado a revelação do campeonato, eu era garoto ainda. Então, para mim, também já foi um bônus, né? E no Vasco mesmo, em 94, no final de 94, eu tive a primeira convocação para a seleção com o Zagallo. Então, foi muito bacana para mim começar já assim a minha carreira. Agora é legal, Yesh, a gente lembrar da Copa São Paulo de 92, que o Leandro foi campeão aí, porque na final, Yesh, o clube que o Vasco venceu, Yesh, tá aí, ó. Tá aí, Yesh, tá aí o clube, ó. O São Paulo sempre fez grandes apresentações na Copinha, né, cara? Sim, sempre. A gente sabia que era um jogo difícil, a gente sabia que era um jogo difícil, mas acabou indo para os pênaltis. E aí nos pênaltis é complicado, né? É complicado, cara. Cara, e você pegou São Paulo naquela época, o São Paulo estava arrebentando, cara. Em 92, São Paulo estava com tudo. Eu vou te contar uma coisa que eu não sei se você sabe. Em 92, a gente ganhou o São Paulo em São Januário de 3-0, 3-1, se não me engano. Tá? O nosso ataque era Romário, Edmundo e Bebeto. Porra, cara. Era um baita aí não tem como, pô. Era um baita no ataque. E aí, eu lembro que se a gente ganhasse o São Paulo com o Raí, com o Palinho, com o Cafu, nossa, o time do São Paulo. Você jogou com o Palinha? Jogou com o Palinha, não jogou? Joguei contra. Né? E aí, eu lembro que se o Vasco ganhasse o São Paulo, o Vasco classificava, entrava o Flamengo em oitavo no Brasileiro. Antigamente não era ponto direto, entrava os 8 melhores, né? Sim. E o Flamengo entraria em oitavo. Aí a torcida do Vasco na arquibancada, para o Flamengo não entrar, começou a gritar para a gente entregar o jogo. Se o São Paulo ganhasse, entrava outro time, entendeu? Não entrava o Flamengo. E vocês foda-se, vão ganhar essa porra. Não, tem que ganhar, então, cara. A gente é profissional, tinha que ganhar. A gente já estava classificado já. O Vasco já estava classificado. Se fosse pontos corridos em 92, o Vasco tinha ganho, cara. Caralho. Por pontos corridos a gente estava ganhando todo mundo. Aí depois a gente perdeu, acabamos perdendo do Flamengo, a gente tomou 2 gols absurdos, cara, absurdo. Mas você acha que melhorou fazer pontos corridos assim, ou você acha que era melhor esse torneio mata-mata? Não, eu acho que pontos corridos, cara. Assim, mais justo? Talvez é mais justo. Talvez não seja tão emocionante contra o mata-mata, mas eu acho que é mais justo, cara, que realmente vence o melhor, entendeu? Sim, quem faz mais pontos, quem ganha mais fora de casa, dentro, né? É verdade. E outra coisa que eu queria falar para você, uma dúvida. Aquele campeonato que você ganhou do Troféu Cidade de Barcelona, vocês foram lá para a Espanha, não foram? Foi. E como que foi para vocês sair lá do Cariocão lá e jogar aqui na Espanha do lado aqui, cara? Foi doido ou vocês tremeram, sei lá, como que foi? Não, então, cara, naquela época tinha um espaço entre o final do Campeonato Carioca e o começo do Brasileiro. Então, tinha ali 1 mês e meio, 2 meses, cara, para as equipes se prepararem, entendeu? Muitos faziam bye-bye Brasil, até para a Europa, os times faziam para catar níquel, né? Para catar dinheiro. Os times iam jogar torneio lá fora, recebiam em dólar, né? Então, poxa, o clube enchia um pouco o caixa e a gente foi aproveitar para preparar o time. Eu lembro que a gente venceu até o Barcelona, ganhamos, acho que foi 3, se não me engano.
Eu acho que foi 3-1, se eu não me engano, 3-1. Né? Então, nosso time era muito bom, cara. Cara, vocês ganharam tudo, mano. Mas é bom que a gente ganhava experiência com isso também, né? Que jogar contra o europeu, cara, não é fácil. O europeu é muito grande, vocês sabem disso, os caras são fortes. Sim, mas né? taticamente. Na época, a gente era melhor. O brasileiro era melhor Sim. tecnicamente, mas eles tinham muita força e taticamente eles eram melhor. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eles já estão do mesmo nível técnico que a gente. Então, eles ainda têm a vantagem de ser melhor taticamente. Uhum. São mais fortes. Então, assim, é complicado, cara. Para superar o europeu hoje em dia, eu acho que o jogador brasileiro tem que se reinventar, tem que mudar a maneira de jogar, tem que se espelhar em muitos times da Europa que são organizados para poder vencer, senão é complicado. Eu como torcedor, eu penso assim, cara. Porque eu sou torcedor, eu não sou profissional de esporte, entendeu? Mas antigamente os jogadores eles preferiam ficar no Brasil, fazer a carreira no Brasil, né? A não ser que na Europa eles dessem muito dinheiro mesmo, daí eles vinham para a Europa. Mas agora, cara, agora parece que tá um abismo assim de diferença, mano. A gente, por exemplo, assim, a Champions League. Eu assisto a Champions League, mano. Quando eu vou assistir o jogo de São Paulo, cara, dói meus olhos. Não consigo assistir o jogo. Entendeu? Mano, tá muito difícil, mano. Agora, não sei se o Brasil um dia ainda vai ser aquele time. Não é que o jogador, não é que o jogador não gostasse de ir lá para fora antes. É porque só ia realmente os jogadores de nível de seleção brasileira. Né? E muitos de seleção ainda não iam, cara. Era difícil, não era qualquer jogador que ia lá para fora. Hoje em dia, não. Hoje em dia, pô, 16 anos. Empresário, um monte de olheiro, empresário para tudo quanto é canto, e a internet, né, cara? Antigamente, você tinha que mandar uma fita, cassete, para o empresário mandar para lá, para os caras ver, para analisar. Até o cara ver, o cara já ficou ruim de novo, né? Já tinha contratado o outro. E hoje em dia, não. Hoje em dia, é tudo pelo link ali, joga no YouTube, o cara já vê, né? Já traz, vem ver pessoalmente, os jogos passam na TV aí, né? Notícia 1 segundo, já está no mundo inteiro. Então, assim, só que antigamente era mais difícil, hoje em dia não, hoje em dia é mais fácil, cara, isso melhorou muito. Uma coisa que melhorou também foi essa Lei Pelé, né? Melhorou muito para o jogador, porque antigamente o jogador ficava preso no clube. Antigamente o jogador era tipo uma mercadoria do clube, acabava o contrato, o jogador ficava lá, se não aceitasse a oferta do clube para renovar, o jogador ficava lá dando voltinha no campo. Hoje em dia não, acaba o contrato, o jogador está livre para ele ir para onde quiser. Ou seja, se for um jogador competente, ele vai ter mercado. É mais ou menos por aí. Você acha que isso estragou o futebol brasileiro de uma visão assim mais de jovens demais, tipo achar que já ganhou o mundo e vir para a Europa se decepcionar e não ser aquele jogador que ele esperava ser? Porque é porque eu vejo que no Brasil, mais no Brasil, um pouco na Argentina, sabe, que isso parece que estragou, tipo assim, os caras não podem jogar 3, 4 jogos, já é bom, pronto, já manda embora. Daí o cara não vira nada. É muita expectativa, entendeu? Eu acho que estragou, mas eu não sei a sua opinião. Essa é a minha opinião. A Lei Pelé eu acho que ajudou o jogador, sem dúvida. O que realmente estraga é essas vendas de jogadores lá para fora, né? Muito novos e quando na realidade teriam que ter uma experiência maior aqui, jogar um pouco mais aqui. Só que isso é aquilo que a gente falou, acho que é falta de planejamento. Se o clube faz um planejamento legal, faz uma captação de jogadores boas, ele vai ter no final do ano ali 2 ou 3 jogadores que ele pode, de repente, vende um e aproveita 2, porque é inevitável aqui no Brasil ainda, tem que ser vendido um jogador por ano para o clube dar uma respirada, para conseguir pagar os atrasados, porque ficou para trás na justiça. Isso vai durar ainda alguns anos. E, infelizmente, ainda temos que vender jogadores. Mas se fizer uma boa captação aí, pô, você pode escolher, vou vender um hoje, posso vender o outro daqui a 2 anos. Tal, mas, infelizmente, cara, se não fizer essa captação, fica difícil, cara. Aí vai ter que aparecer um, já vende logo para salvar a lavoura.
Então, o pensamento Uhum. está errado. Tem que modificar para poder melhorar. Isso é verdade. É porque eu vejo muito aqui na Europa, você também deve ver isso, com certeza, você sabe mais do que eu sobre isso, que aqui na Europa, por exemplo, assim, os times espanhóis, ingleses, franceses, eles já pegam a molecada já com 7 anos, já naturaliza eles espanhóis ou qualquer outra nacionalidade e vai treinando o guri desde cedo, entendeu? É muito difícil eles pegar e criar e já vender, né? Ele já pega da base mesmo, né? O Brasil, eu acho que eu vejo São Paulo fazer muito isso, o Flamengo, já da base, criar ele e vender só depois, tá ligado? Essa é a diferença que eu vejo aqui na Europa, entendeu? Não, eu também acho, O Santos, de vez em quando, vende jogadores bons também, faz um trabalho bom de base, o Fluminense tem feito também. Então, é aquilo que eu te falei, aí os clubes são muito mais organizados, não tem as dívidas que tem igual aos clubes brasileiros. Então, aqui há essa necessidade de vender, você entende? Para poder pagar os salários, para poder pagar os atrasados, porque toda vez o jogador sai do clube e acaba botando na justiça porque não recebeu, né? Isso está melhorando um pouco agora, mas o que já ficou para trás é bastante coisa. Então, tem que vender jogador, não tem jeito. Eu acho que se não tivesse isso, se não tivesse essa pendência, né, de dinheiro, com certeza ficaria melhor e os clubes podiam se espelhar um pouco mais aí nos times europeus. Então, a diferença para mim é essa: os clubes europeus não precisam tanto de dinheiro igual precisam os times brasileiros. Uhum. O Brasil é foda, né, mano? Um cara que não teve a chance, né, de vir jogar na Europa e que tu acompanhou ali, e que eu tenho muita curiosidade de saber como que ele era como pessoa, porque eu vejo lances dele, mas não é da minha época, né? Eu ainda era muito criança, que é o Denner. Caraca, moleque. Não, então, o Denner foi um baita jogador aí, uma mistura aí de Neymar com Robinho que eu falo na época Do boa do Santos. Robinho. O cara que jogava para frente, ia para dentro todas, sempre com velocidade. E infelizmente aconteceu aquela fatalidade, mas eu não tenho dúvida que ia ser um baita no jogador, cara. Você acha mesmo que ele ia virar um Ronaldinho Gaúcho, assim? Ia um Neymar da vida? Eu acho que ele ia ser um Neymar Ou até melhorado. mais? Eu acho que sim. Eu acho que ele ia ser um Neymar melhorado, cara. E Caraca, aí, porque assim, ele era mais objetivo, entendeu? O Neymar ainda teve aquele negócio no início de cai e tal, agora parece que deu uma melhorada. Mas, bom, infelizmente aconteceu isso, mas eu tive o prazer de jogar com ele, foi um baita jogador realmente. Cara, você teve o prazer de jogar com o Denner, cara. E parece que hoje em dia tá todo mundo lembrando do Denner, cara. Sempre que eu vejo alguma coisa, tem alguém falando, o Denner. Você fala do Erling Haaland hoje, do Mbappé, mas vocês não viram o Denner, tá ligado? Cara, é foda, né, mano? Não, porque todo mundo sabia que ele ia vingar. Todo mundo sabia que ele, quer dizer, já tinha vingado. Pelos gols que ele fez, já estava. Pô, até o Maradona elogiou ele, cara. Quando Pois é. o Vasco fez um amistoso contra o Maradona, contra o New Old Boys, o New Old Maradona tinha Boys. voltado da Europa. Pô, ele acabou com o jogo lá, cara, na Argentina. Caralho. A gente fica nessa ilusão de ficar pensando, né? Como que seria esse cara, né? É triste ficar pensando nisso, né? Não, mas então, tinha muitos, pode ter certeza, tinha muitos jogadores bons assim nos times, cara. Você tinha 5, 6 craques em cada time, no mínimo. E hoje, infelizmente, está um pouco mais difícil. Eu acho que também uma coisa que dificulta antigamente a gente fazia contrato de 1 ano, entendeu? 1 ano ou 6 meses. E aí, cara, você tinha que dar o máximo nesse 1 ano para você renovar de novo, senão você não renovava, pô, sabe? Ficava largado, né? Hoje em dia, faz contrato de 5 anos, ganhando 1 milhão por mês, 500 mil por mês, e aí?
Porra. O cara vai deixar para correr no último ano, quando tiver que renovar. Parece que o cara não são todos jogadores, alguns me parece que é isso, porque o cara se acomoda, cara. O cara se acomoda e, pô, então assim, é difícil. É difícil. Eu não gosto muito desse negócio de 5 anos de contrato, mas eu acho que acomoda muito o jogador. Olha, sim, faz sentido porque eu já ouvi de um atleta, não vou citar aqui o nome, mas ele me contou que quando ele fechou com o clube, 3 anos, ele ficou bem tranquilo, sabe? Tirou aquele peso das costas, já ia no treino bem mais leve, e aí, claro, a carreira dele foi baixando e ele foi perdendo espaço dentro desse clube. Quando chegou aos 3 anos, o clube mandou ele embora. E então, infelizmente, isso que o Leandro falou agora acontece. E outro, só para a gente fechar sobre o assunto do Vasco, que daí a gente vai continuar depois da tua carreira, que é longa. Lá no Grêmio, nós temos um ídolo, que é o Jardel. E tu pegou a época antes de ele ser ídolo, lá no Vasco ainda, começando a carreira. O Jardel, tu imaginava que ele ia se tornar ídolo do Grêmio e depois aqui no Porto foi ídolo, foi chuteira de ouro 2 ou 3 vezes na Europa. Dava para imaginar ele naquela época ou realmente surpreendeu assim pelo que ele jogou no Vasco? Não, cara, eu realmente, sinceramente, eu não esperava não, cara. Ele fosse esse artilheiro todo que nem eu. Ele foi merecidamente, ele mereceu porque ele correu atrás, né? Eu nunca vi um cabeceador na minha época igual ao Jardel. Né? Caralho! Um cara que fez os gols que fez aí no Grêmio e depois foi para o Porto e fez de novo, né? Eu acho que tem que ser respeitado, né? Um cara que tudo bem que tinha bons jogadores do lado dele, né? O time jogava em função, né, dele ali, bola para a área toda hora, mas ele aproveitava, ele estava sempre lá para contribuir. Então, assim, foi mérito dele. Eu lembro que quando ele entrava aqui nos jogos, ele entrava muito no segundo tempo. Quando estava jogo difícil, tinha jogado no interior, campo ruim. Aí botava ele no segundo tempo, a gente começava a meter bola na área, ele sempre guardava a gente ganhava de 1-0, 2-1, sempre assim, o gol dele, sabe, no final. Então, ele foi um excelente jogador, cara. Sim, é verdade. E o Yesh, lembra que o Thiago Prado falou no nosso podcast anterior que um dos caras mais difíceis que ele marcou foi o Valdir Bigode? Sim, mano. Valdir Bigode. E o Leandro pode falar aí, ó, Valdir Bigode. Quem falou? O zagueiro Thiago Prado. Ele jogou no Grêmio em 2004 e 2005. Depois passou por outros clubes, mas o destaque é o Grêmio. Artilheiro, né, cara? Cara veloz, né? Não tinha muita habilidade, mas sabia fazer gol, tinha faro do gol, estava sempre ali, tombava, ia para cima, aparecia dentro da área. Era artilheiro também, cara. Então, realmente é jogador difícil de marcar. Eu sempre falo que o jogador mais difícil de se marcar, na minha opinião, é o jogador que reúne velocidade e habilidade junto. Um que é só habilidoso, tipo o Alex, assim, um Alex, que era baita jogador, camisa 10, mas era mais habilidade, você não deixava ele jogar, você pressionava, você antecipava ele, dificultava para ele. Quando você pega um cara que era mais velocidade só, tipo um Euler, né, que dava o tapa e saía mesmo na correria. Caralho, olha, então você já dava o lado para a bola, você já sabia que ele ia dar o tapa, quando ele desse o tapa, você já estava correndo já, porque se você esperar, marcar de frente e ele der o tapa até você virar, já foi. E muito jogador marca errado assim até hoje, hein, jogador profissional. Então, assim, o pior jogador para se marcar é o jogador que reúne habilidade e velocidade junto. Tipo um Robinho naquela época, tipo um Neymar, tipo um Sávio, tipo... Caralho. Esses caras tudo habilidoso aí, velocista. Então, Edmundo, é complicado, cara, marcar um cara desse. Caralho, deve ser fora demais, mano. Porra. Cara, mas falando em marcação assim, mas eu quero falar de uma outra coisa que eu lembrei agora. Que você saiu do Vasco e foi pro Botafogo, certo? Isso. Cara, como que foi isso aí, assim, do Vasco? Você ganhou tudo, mas também no Botafogo você ganhou o Campeonato Brasileiro, mano. Eu acho que é a maior conquista do Botafogo, tá ligado?
Como que foi isso para você? Cara, eu vou te falar, o Campeonato Brasileiro, cara, ele está longe de ser o mais organizado, mas com certeza eu te garanto que ele é o mais difícil, cara. Ele é o mais difícil. Do mundo, você fala? Do mundo? Claro, claro, por quê? Não porque tem os melhores times, não é isso. É porque tá super nivelado. Tu começa o campeonato ali, cara, com 12 times, 10, 12 times, pode ser campeão. Pode ser campeão. No mesmo nível, né? Uhum. Hoje em dia a gente já tem ali o Flamengo, talvez um pouco acima, né? Palmeiras, tal, mas mesmo assim, cara, você pega o Flamengo, você vai jogar lá contra o Ceará lá em cima, é jogo duro, cara. Jogo difícil, né, cara? É jogo difícil, cara. Então, não é... Já isso no espanhol já não acontece tanto, né? No campeonato, né? No campeonato alemão já não acontece tanto. Ter times assim que, né, estão bem abaixo dos times principais. Mas, então, assim, eu saí brigado com o Eurico, né? Porque realmente, quando eu fui tricampeonato, o primeiro campeonato que eu fui campeão, eu aceitei o que ele me deu. Aí acabou meu contrato, no segundo campeonato eu aceitei o que ele queria me dar. Aí no terceiro eu falei, pô, doutor, agora tricampeão, pô, você me dá um negócio melhor. Foda-se. E aí ele, mais uma vez, não quis me dar o que eu achava que merecia e a gente acabou discutindo. E nisso o presidente Montenegro, na época, que era o presidente do Botafogo, viu essa briga e interferiu e pediu Aproveitou. a minha contratação. Aproveitou e o Vasco me emprestou. E aí, pô, eu fui, lógico que eu fui, não tinha a mínima ideia que a gente ia ser campeão, né? Caralho. Até porque yes, tinha tudo para dar errado. Tudo para dar errado. Cheguei lá, o salário do Botafogo com 3 meses atrasado. Pô, até hoje, cara. Não tinha feito pré-temporada, assim, decente. Não tinha feito uma pré-temporada, mas alguns jogadores foram chegando já logo no início para começar o campeonato. Eu cheguei logo na terceira rodada do Brasileiro, o Donizete e o Gonçalves também chegaram logo começando o campeonato. Então, assim, tinha tudo para dar errado, mas o time encaixou de uma certa forma, cara. Foi ganhando corpo, sabe? O time não tinha craque, mas tinham jogadores que vestiam realmente a camisa, que eram comprometidos com o time, comprometidos com a vitória, ia para dentro, tipo jogador raiz mesmo, sabe? Jogador raiz, cara. Não tinha jogador Nutella ali, era todo mundo para cima. Tinha um banco que entrava, cara, e dava conta do recado, o jogador entrava comendo grama, ia para dentro, dava gosto de ver, e a gente sabia, num certo momento já do campeonato, a gente sabia que a gente ia fazer gol. Todo jogo a gente fazia gol, todo jogo, o Túlio fazendo gol, era maneiro, a gente ali atrás segurando, e a gente falava, ó, não vamos tomar gol, porque daqui a pouco a gente vai fazer. A gente já estava pensando assim, daqui a pouco a gente ia lá, fazia um, fechava ali, daqui a pouco lá fazia outro, acabava o jogo, e aí a gente foi confiando que a gente tinha chance de ganhar, cara. E na época eu lembro que tinha alguns times muito bons, cara. Tinha o próprio Grêmio na época, que foi campeão na época em 95, pô, um baita de um time, né? O Palmeiras. O próprio Vasco. Tinha times bons, cara. Então a gente conseguiu ganhar confiança, ganhar corpo durante a competição e chegar nas finais ali, cara, com o Santos, que tinha um baita no time, foi na final também com a gente. O Fluminense, na época, era para ter ido para a final, em 95. Não, eles ganharam o Santos de 4 aqui no Maracanã, foram tranquilinho para São Paulo no segundo jogo, achando que já estava ganho, o Santos ganhou de 5. Aí foi Botafogo e Santos para a final. Cara, foi um jogão. E aí eu acabei voltando pro Vasco mais valorizado ainda, né? Pois é, cara, você voltou pro Vasco ainda depois, mano, que doideira. Foi só um empréstimo, entendeu? Mesmo, só um empréstimo. Aí eu até agradeci a ele por ter, ironicamente, por ter me enviado ao Botafogo, né? Ganhou um brasileiro, voltou. Pois é, mas mesmo assim continuou meio que um clima ruim ali com ele e tal. Daqui a pouco apareceu o Palmeiras e acabou me vendendo. Caralho, mas também, mano, eu não sei, cara, porque nós já entrevistamos alguns jogadores e, cara, eles sempre falam que o jogador tem que ter sorte também, tá ligado?
Não é só jogar bem, sei lá, mas também tem que ter sorte, cara. Eu acho que você também teve muita sorte, mano. Você saiu do Vasco, Botafogo, Vasco, Palmeiras, Fluminense, só time grande, mano. Tá ligado? Não, mas assim, você tem a sorte acompanha quando você está preparado, né? Yes, eu nunca fui craque. Eu tinha consciência das minhas limitações. Eu tinha que dar meu 100% o tempo todo para render Leandro, eu tinha bem. medo de você, mano. Eu Eu tinha que dar meu juro. 100%, sabe? 100%. Vamos dar um exemplo aqui. O Romário, por exemplo. O Romário era tão craque que o dia que ele rendia 60% do que ele joga, já era suficiente para ele dar uma assistência e fazer um golzinho. Era. Se eu jogasse 60%, 70% do que eu sabia, pô, eu jogava mal. Eu tinha que estar ali Caralho. recuperando meu 100%, cara, para poder jogar em alto nível, entendeu? Sim. Então, eu me doava muito, eu corria muito, pô, não dava migué em treino, eu me cuidava, eu não saía à noite, cara, minha alimentação era boa. Então, Caralho. isso me ajudou Uhum. muito, cara, me ajudou muito. Então, aí a sorte, logicamente que a sorte faz parte. Você está no lugar Uhum. certo, na hora certa, né? Porque, assim, o jogador que não é competente, ele pode até ter sorte, mas ele vai ter uma sortezinha aqui e acabou. Acabou a carreira. Ele não vai ter sorte sendo incompetente a carreira toda. Você, pô, um cara que eu pego como exemplo aí Pato, pô. é Foda-se. o Cristiano Ronaldo, cara. Pô, o cara é um puta cara determinado, né? Tu vê que o Messi é mais craque do que ele, mas ele tem horas que ele ofusca o Messi, pô, Sim, é por ser foda. determinado, cara. Então a Uhum. sorte acompanha ele, mas a carreira toda, porque é um cara que briga, que treina, que, né? Dorme bem, faz tudo Pô, perfeito. o cara é 5 vezes o maior do mundo, cara. Não é à toa, não, Uhum. cara. Não é sorte, não, né? Uhum. Em falar em Messi e Cristiano Ronaldo aqui, já pulando para o futuro, assim, rapidão, depois a gente volta para a sua vida. Cara, você como volante hoje, quem que você preferia enfrentar em uma final de campeonato grande? Cristiano Ronaldo ou Messi? Eles Nossa. no auge, eles na pica, assim, ó. Eles pistolados. Pô, essa pergunta aí tu me arrebenta, né, cara? Pô, são dois baita jogadores, né, cara? Mas, assim, eu sempre carreguei comigo o seguinte, cara. Marcar é mais fácil do que você armar, correto? Correto, Armar correto. não é qualquer um que arma, não, cara. Vai Não lá é, armar mano. para ele. Agora, marcar, se você treinar a marcação, você consegue marcar. Eu me especializei na marcação, em roubada de bola. Você tem umas técnicas que Caralho, o maluco é brabo demais, mano. você consegue, cara, sabe? Não vai roubar todas, óbvio, ainda mais com craques igual a esse que você citou. Mas tem algumas técnicas que você consegue, cara. Você consegue antecipar. Hoje você não vê antecipação, o volante antecipando e saindo com a bola roubada, você não vê, cara. Não O vê, cara cara. deixa, o cara deixa para dar o bote depois que o adversário recebeu a bola, sabe? Uhum. Então, assim, cara, sinceramente, eu ia escolher, eu nem escolhi, o que viesse ia ser ruim de marcar, né? Mas não tem problema, não. Eu acho que o jogador tem que estar preparado para tudo, né, cara? E são dois Uhum. grandes craques, cara. Tanto um como o outro, baita jogadores. Hoje eu vejo assim o Casemiro, tá ligado? Como um dos pica. Mas eu acho ainda que mesmo na idade, o Busquets, cara, para mim é espetacular, sabe? Eu sei que você deve ter se espelhado em umas pessoas mais antigas, lógico, né? Que você já é aposentado e tal. Mas hoje em dia, quem que dá gosto de você ver jogar? Você fala, cara, esse volante, mano, eu queria ter jogado com esse cara. Quem que é hoje um volante assim que você fala, Então, puta, mano? você citou dois aí, cara, que eu gosto muito, né? Uhum. Eu, na minha época, assim, que eu estava de garoto, que eu comecei a ser colorado, eu vi o Falcão jogar. Pô, cara, o Falcão Hum. era Aí fantástico já é naquele. demais, já é demais. Era fantástico, cara, era fantástico. A Zidane ali naquela posição, Zidane. né, cara, às vezes jogava um pouquinho mais à frente, às vezes jogava um pouquinho mais recuado, mas sempre com qualidade. E hoje em dia eu estou gostando muito do Gerson, cara, aqui no Flamengo. O Gerson, Caraca, moleque. Gerson, mano. o Gerson É, distribui estão muito comparando ele jogo. com o Busquets, tá ligado? Estão comparando. Mas o Gerson, ele veio da meia, assim como eu. Uma coisa que eu não frisei, eu jogava quando eu cheguei no Rio.
Quando eu vim lá do Dom Bosco, eu jogava de meio atacante, eu não era marcador. Eu desci para volante, por causa que eu vi mais oportunidade de eu jogar do que disputar a posição na meia com jogadores já tarimbados aqui no Rio, que tinham um monte, entendeu? Então, por isso que eu dei. E o Gerson aconteceu não, parecido, ele não desceu por causa disso, mas ele, quando começou no Fluminense, eu lembro que ele jogava aberto, mais aberto pela esquerda à frente, ele ia para cima, cara, era arisco. Tipo o Tinga, quando começou aí no Internacional, o Tinga lá na frente, lá, cara, ia para cima, tudo ali. Depois o Tinga veio para volante, né? E o Gerson foi mais ou menos parecido, cara. Ele era meia, veio para volante e, pô, tá arrebentando aí. Eu gosto muito de ver ele. Realmente, tem que confessar que o cara tá foda mesmo. O cara tá pica pra caralho. Já que a gente está falando do Flamengo, eu só quero destacar ali uma curiosidade de 95, porque hoje não, né? Já faz aí umas semanas, teve o caso do Rodinei, que estava emprestado ao Internacional e não poderia jogar contra o seu clube Flamengo, a não ser que pagasse um valor. Em 95, o Leandro enfrentou o Vasco. Como é que era naquela época, jogador emprestado e enfrentar o seu clube? É pior que hoje? Não, na época não tinha tanto disso, não, né? Eu acho que talvez até por os clubes ver a lei do ex, vamos dizer assim, né? Porque o ex chega no outro clube e acaba fazendo gol, né, cara? Foda. E aí, eu acho que de tanto acontecer isso, os caras acabaram fazendo uma cláusula ali que não pode, né? Mas na época não tinha muito isso, não, cara. Hoje isso é mais depois dos anos 2000 para cá. Inclusive, o Botafogo venceu 2-0, só para o Vasco ficar bem quietinho. Caralho, velho. Mas tá bom. Você falou alguma coisa? Campeão brasileiro 95. Aí pensou, vou ser campeão brasileiro de novo? Quase foi, né? Quase foi, porque o Grêmio não deixou. Mas participou daquele paulista dos 100 gols, né? Quero que tu fale um pouco desse paulista que todo mundo vai lembrar pro resto da vida. O campeonato paulista do campeão que fez mais de 100 gols. O paulista que você diz, o paulista que eu joguei foi o de 96. Foi de 96. Isso. Mas foi esse? É desse mesmo que você está falando? 102 gols. Aliás, minto. Eu joguei o Paulista de 97. O de 96 eu estava no Vasco ainda. Eu cheguei para o Brasileiro. Eu não joguei. Tá. Mas tinha um baita do time. Quando eu cheguei, tinha Cafu, né? Tinha o Kleber, que era o zagueiro. Tinha na meia tinha o Rincon, tinha Djalminha. Caralho, mano. Né? Na frente era Luizão, Viola, e todo mundo no auge, né, cara? Ô, Leandro, não tem como brincar com você e brincar assim. Você jogou com quem? Ganhou o quê? Não tem como fazer essa piada pra você, mano. Pô, esse cara ganhou tudo, jogou com os pica. Muita gente boa, cara. Ô, Yesh, o teu ídolo tava no Palmeiras esse ano, teu ídolo, zagueiro. Rock Júnior. Cara, eu sou fã do Rock Júnior, cara. O Rock Júnior, cara. Pô, eu joguei, na época, ele estava começando no Palmeiras, ele era reserva, cara. Porra, mano. Ele era garoto. Moleque, né, cara? Foda-se. Moleque, não, e depois a gente sabia que ele ia se tornar um grande jogador, porque ele via que ele tinha futebol. Ele só não tinha muita experiência na época no Palmeiras, mas ele já estava no grupo com a gente, né? Então, o Palmeiras tinha um baita time, cara, mas infelizmente eu tive uma lesão lá, cara, uma lesão de pubis muito séria no Palmeiras. Caralho. E aí eu não conseguia jogar, cara. Eu jogava 2, 3 jogos assim, tomava injeção no pubis, fazia logo uma infiltração, cara. E descansava um pouquinho, alguns dias, ficava de fora nos jogos, voltava, sentia de novo. Pô, quem teve lesão nos pubis vai saber o que eu estou falando. É muito difícil você conseguir jogar, uma dor absurda e que não tem que tratar. Você tem que parar de jogar por uns meses, entendeu? E aí, nesse negócio de joga, não joga, eu cheguei até a ser convocado pelo Zagallo novamente. E aí, o presidente do Fluminense me liga. Poxa, tem que vir para cá. Aqui você vai melhorar aqui. Eu estou acompanhando, você está... O clima em São Paulo, realmente o clima lá em São Paulo era muito frio.
eu sentia mais dor no frio, sabe? Tinha que aquecer muito. Ele vem para cá que a gente cura, tal. Aí ele convenceu, eu acabei vindo para o Fluminense, né? Então, aí já começou uma outra etapa, mas a passagem no Palmeiras foi uma boa passagem, que eu tive uma experiência boa, mas a gente não ganhou título, entendeu? Isso que eu ia perguntar para você. A gente tinha um grande time, mas não ganhamos. Porque ali, cara, o São Paulo tinha um grande time, o Corinthians tinha um baita no time, então é difícil, cara. Infelizmente, o Paulistão é mais difícil mesmo, não tem jeito, não tem para ninguém. O Paulistão é mais difícil de disputar. É o mais difícil porque você pega times ali no interior também, cara. Muito difícil, né? Tem investimentos das cidades, né, cara? De São Caetano, Limeira, nossa, né? Muita. E na época a Portuguesa tinha um time Portuguesa. bom. Pô, era Ponte Preta, time bom, Guarani, todo mundo, cara. Depois que deram uma caída alguns times desses, mas São Paulo, cara, é um campeonato muito, eu acho que no Brasil, o estadual mais difícil para se jogar, cara. Sim, sempre ouvi dizer que sim. Mas você acha que foi frustrante a sua passagem pelo Palmeiras? Você achou meio Não. Pelo contrário, cara. Eu só tive essa lesão que me atrapalhou, mas ali a gente pegava uma época que a gente recebia metade da Parmalat e metade do Palmeiras. Então, cara, nunca atrasou o pagamento. Um ano que eu fiquei ali, nunca atrasou. Parmalat, né, mano? Bancava tudo, né? Não, e o Palmeiras também, cada um pagava metade. Então, foi tranquilo, cara. Valeu a pena, né? E valeu como experiência. E dali eu saí para o Fluminense, que já abriram as portas depois para eu acabar no Flamengo, que era uma equipe que eu queria jogar também, né? O Flamengo já estava me contratado desde a época que eu estava no Vasco, com o Kleber Leite, e não conseguia. E aí eu vim para o Fluminense, melhorei, né? Melhorei. E no Fluminense a gente ficou 6 meses sem receber. 6 meses. 6 meses. Foi difícil no Fluminense, né, mano? Cara, foi horrível, cara. Na época, eu lembro que o celular valia o celular na época. Quem tinha 2 vendia um, ganhava um dinheiro. Não era igual hoje, né? A linha do celular você vendia. Aí você conseguia alguma grana. E quem tinha 2 carros vendia um e não tinha cabeça para jogar. Entendeu? Cabuloso, né, cara? Antigamente não era tão como a gente pensa, assim, né? Porque a gente está acostumado hoje em dia, né? Milhões e milhões e milhões. Para você ter uma ideia, mais para frente no Flamengo depois, eu tive que ser emprestado ao Botafogo e eu te conto por que eu fui obrigado a voltar para o Botafogo pelo Brasileiro. Tá? Emprestado. Emprestado. E até hoje estou na justiça ainda, cara. Quando o Botafogo vai receber aquela grana E vai receber um dia ou não? Porque, né, Botafogo também já recebe. Eu já ganhei em primeira instância e também peguei um advogado ruim. Entendeu? Aí, hoje eu já ganhei em primeira instância com um advogado novo. Eles recorreram para a segunda instância para ganhar tempo, para pagar, não, mas você recebe rápido a parte trabalhista que está na trabalhista, mas a parte que está no direito de imagem demora anos e anos, entendeu? Os caras vai enrolando. Então, assim, o Flamengo acabou me contratando e aí começou a dar uma melhorada, né? E foi a melhor coisa que você fez na sua vida? Foi ir pro Flamengo? Naquele timaço? Foi uma das, né, cara? Eu peguei boa fase também no Vasco, no Botafogo, né? No Flamengo, só que quando eu cheguei, eu tive que operar o joelho logo em seguida, sabe? Eu tive um problema de cartilagem e aí eu tive um azar de ter uma infecção hospitalar, cara. Caralho. Eu fiquei 9 meses parado. Era para ficar 1 mês parado, com a infecção eu fiquei 9. E isso encurtou um pouco minha carreira mais à frente, sabe? Eu voltei a jogar, mas cada ano que passava eu sentia mais dor, sentia mais lesão devido ao joelho, e isso me prejudicou. Mas eu consegui jogar ali ainda em alto nível alguns anos, né? Que foi em 99, 2000, 2001, né? Nesse tricampeonato que teve, que a gente conquistou. Então, assim, foi bacana, cara. Foi uma experiência boa. No ano de 99, eu lembro que foi o primeiro ano que a gente conquistou o tricampeonato. O Vasco, um time muito melhor. Eu lembro que o Vasco tinha Mauro Galvão, tinha Edmundo, tinha... Caralho! Era Ramon, era
Viola, eu não lembro exatamente os jogadores todos, mas Juninho Pernambucano, e a gente ganhou. E depois, no final do ano, ainda teve a Copa Mercosul, né? Que a gente pegou o Palmeiras com o timaço também. Pois. Né? Uhum. Um timaço. No ano de 99 foi muito bom. Aí eu vi que eu tinha condições de voltar a jogar em alto nível, mas eu já estava sabendo que não ia conseguir jogar por muitos anos mais, devido a esse problema no joelho. Uhum. Entendi. Você falou Mauro Galvão, eu dei uma risada aqui, porque o Roque Júnior é o ídolo do Yesh, e o Mauro Galvão é o meu ídolo. O Mauro é muito meu amigo, cara. Pô, gente boa demais, a gente, de vez em quando mantém contato aqui, tem umas peladas aqui no Rio, de vez em quando a gente joga. Agora não está tendo por causa da pandemia, né? Uhum. Mas é um Mano, cara legal também. Leandro, o Thiago Prado falou que o Roque Júnior não limpa a chuteira do Mauro Galvão, mano. Eu vou meter a brava mesmo, falo mesmo. Tu chegou a ver o Mauro Galvão jogar, não? Cara, eu já vi vídeos dele, já. Cara, o Mauro Galvão era pica pra caramba. Um cara baixo para zagueiro, tá? 1,80m, 81, mas que entrava dentro de campo e era um gigante, cara. O Mauro Galvão era mais técnico que o Roque Júnior. Tá? Mas foram dois grandes zagueiros, cara. Não, sim, o Mauro Galvão, eu não nego, o cara é bom pra caralho mesmo. É que eu sou fã do Roque Júnior, acho que por causa da Copa do Mundo, tá ligado? Ele me marcou minha infância na Copa do Mundo. Então, aí eu acabei virando fã dele desde aquela época, tá ligado? Mas é claro, o Mauro Galvão também pica pra caramba, não posso mentir, né? Eu seria louco em falar que não é bom. Até foi uma coisa que a gente debateu aquele dia, né? Que tem jogadores que, por não terem conquistado muito título, acabam sendo deixados um pouco assim para baixo na lista dos melhores, né? E aí, daqui a pouco, um cara que talvez nem era tão bom, mas foi campeão de um título importante, acaba subindo na lista. Então, não sei se isso é sorte, se isso é saber aproveitar as oportunidades. Rafael, quando eu vou analisar um jogador, qual jogador que é melhor, eu uso o que é melhor dentro de campo. Geralmente eu não uso o que deu mais títulos. Só se eu ficar numa dúvida muito grande, se eles forem iguais tecnicamente, eu dou mais prioridade para que ganhou mais título. Mas eu não vejo por esse lado aí. Eu acho que não poderia ser assim, que ganhou mais título, então, poxa, o Cafu teria que ser o melhor jogador do mundo, porque é o cara que eu mais conheço. Dani Alves. Dani Alves, E você também jogou com Gamarra, não jogou? Se eu não me engano. Eu tô chutando aqui, porque... Joguei. A dupla de zaga em 2001 era Juan e Gamarra. Nossa. Tá aí, o que eu falei pra você, Rafael? Juan e Gamarra. Pronto. Tá vendo? Foda-se. Gamarra, mano, você é doido. Outro meu ídolo, Gamarra. Meu também, cara. É tantos ídolos, mano, tantos ídolos. É foda. E depois, Leandro Ávila. Caralho, tô falando com o Leandro Ávila, mano. Ainda não caiu a ficha, mano. Não, Yesh, só deixa eu perguntar, rapidinho, não esquece a tua pergunta. Em 99, teve aquele drible do Romário em cima do Amaral. Caralho. Lembra? Tu tava naquele jogo, né, Leandro? Pô, eu não lembro, cara, é isso que eu te falo. Tu pergunta resultado, às vezes qual jogo que eu tava, eu não vou lembrar. É muito jogo. É muito jogo E eu deixo, passou, sabe? Eu nem, não sei, mas eu lembro desse lance bem, cara. Sim. Que todo mundo lembra até hoje, né? Que o Amaral, muitos brincam, né? Que o Amaral é meio assim, né? E tal. Naquele lance, o Romário, eu acho que ajeitou a cara dele ali, porque foi pra lá, veio pra cá. Vai, Yesh, faz tua pergunta, Yesh. O Romário, se deixar ele vir com a bola dominada para cima, era complicado para marcar, né? O Romário, você não podia deixar ele virar, tinha que logo chegar junto dele ali. Caralho, mano, que foda, né, mano? Muita resenha, mano. E depois que você passou pelo Flamengo, você foi pro Inter, né? Que é seu time de coração. E você ganhou o Campeonato Gaúcho. Como que foi para você, assim? Eu não sei se a sua família é também colorada, seu pai, não sei, mas eu acho que deve ter sido uma emoção do caralho. E você
ganhar um gauchão com o seu time do coração, né? Antes ainda teve em 2000 o bicampeonato, né? E o tri em 2001 no Flamengo com o gol do Pet, né? Que ele fez aquele gol de falta no Rogério Sim. Ceni. Primeiro no Elton, depois no Rogério Ceni em 2001, que foi a Copa dos Campeões também que a gente venceu. É bom deixar também frisado nisso, né? Que a Copa dos Campeões era só os melhores campeões de cada estado, né? Sim. Hoje não tem mais, mas na época tinha um espaçozinho ainda para esse torneio que era legal de jogar. E assim, mesmo, foi depois, quando o Flamengo começou a atrasar salários, né? O Inter me ligou. Na verdade, quem me ligou foi o treinador, como é que é o nome dele? Eu esqueci o nome dele, agora eu não vou lembrar o nome dele. Ivo Wortmann, era o treinador. Ele me ligou e me perguntou assim, Leandro, poxa, tu quer vir para cá, tal? Eu falei, cara, vou, o salário está atrasado aqui, está meio complicado. E aí ele pegou e falou assim, eu falei para ele, só que eu tô com um problema no joelho, cara, eu só consigo treinar uma vez por dia. Uma vez por dia. Todo o treinador que chega no Flamengo, o Runco chega e fala, o Leandro não pode fazer 2 treinamentos no dia, porque antigamente era moda fazer 2 treinamentos no dia. Então, cara, era muito prejudicial para o jogador. Treinava de manhã, tu almoçava, já voltava para treinar à tarde. Caralho. E aí eu falei, Ivo, eu vou te render os 100% no jogo, pode ficar tranquilo. Eu só tenho que treinar uma vez por dia. Ele falou, não, pode vir que eu administro isso, pode vir. Aí eu fui para o Inter, sabe? Nisso eu já estava com o joelho um pouco mais debilitado, mas eu voltei a jogar aí tranquilo, começou indo bem, não sei por quê, ele já estava aí no Inter há algum tempo, mandaram ele embora. Aí subiu o Guto Ferreira. O Guto Ferreira foi complicado, porque aí ele falou assim, não, comigo tem que treinar, não sei o quê, tem que treinar de manhã e de tarde. Aí eu expliquei para ele que eu já tinha feito 3 operações no joelho, tinha tido uma infecção hospitalar. Caralho, tudo fodido. Mesmo assim, ele botou todo mundo para treinar de manhã e tarde. Aí machucou todo mundo, cara. Machucou os mais velhos na época, o Júnior Bueno machucou, o Ameli, que era o zagueiro, machucou. Caralho. O Fernando Baiano machucou, que era o atacante. E aí foi complicado, cara. Eu tive problema no joelho, o público de novo, por causa disso. E aí no Internacional, mesmo assim, a gente conseguiu ser campeão gaúcho antes, eu estava jogando antes, depois eu não consegui mais jogar por causa das lesões. Foi quando eu tive uma proposta da Arábia Saudita para acabar um campeonato lá, e eu senti que eu poderia ir para encerrar minha carreira. Aí eu pedi para rescindir, eu falei amigavelmente com o Fernando Carvalho, eu rescindi. Você pediu? E eu acabei indo lá tratei e acabei indo para a Arábia Saudita, entendeu? Aí acabei a carreira lá porque foi complicado, cara. Doía muito, começou a doer muito o joelho, lesões, né? Mas quando você pensou em ir lá para o mundo árabe, para fazer o pé de meia também, claro. Mas não era para fazer o não era? Não pelo seguinte, cara. Eles sabiam que eu estava em final de carreira aqui por causa do meu joelho. Né? Então, o empresário me ligou e falou, Leandro, eu tenho uma vaga de volante lá. Você quer ir? Eu só tenho isso para você. Aí eu, sabendo que eu estava meio ruim do joelho, né? Eu falei, poxa, é mais fácil eu ir e pegar isso do que, de repente, sair aqui do Inter daqui a pouco e não ficar sem clube por causa do meu joelho. Aí eu fui, cara. Então, eu tive que dar metade para ele ainda. Ele falou, metade eu quero 50%. Entendeu? Então, toda a escolha é minha. Eu tive que dar 50% para ele. Então, assim, eu fui mais, mesmo para acabar o campeonato. Fiquei 3 meses só lá. Acabou o campeonato e eu voltei, entendeu? Mas a experiência não foi boa? Tipo, ou você não aproveitou nada? Essa experiência realmente para mim não foi boa, porque, cara, a Arábia Saudita é muito complicado jogar lá. É tudo fechado, não pode nada, você não tem diversão nenhuma lá. A religião deles, eles travam muito. É muito diferente dos Emirados Árabes, que é maravilhoso. Catar é muito bom. Kuwait é muito bom. Agora, na Arábia Saudita, cara, para ir é meio complicado.
Eu estava até no melhor time de lá, cara. O time que jogou o Al Hilal, o time que jogou o Thiago Neves, Sim. o time que foi o Cuejá agora, que estava no Flamengo, foi para lá. Hoje está um pouco melhor, cara. Mas antes era complicado. Os jogadores não eram profissionais, cara. Eles trabalhavam durante o dia e treinavam à noite. E lá Caralho. só treinava à noite, né? Porque durante o dia era 45 graus que dava, não dava para treinar. Caralho. Era 45, 50 graus, durante o dia não dava, era clima de deserto. E à noite, aí fazia um fresquinho e dava para a gente treinar. Nossa, então era tudo diferente, né? Aí acabou, né? Era Muito diferente. treinar à noite, ixi, complicado. Lá não tinha aquele, o toque de bola que a gente tem aqui, né? Então, eu senti dificuldade também. Porque eu pegava na bola, tocava, saía para receber, não recebia mais. Eles faziam ligação direta. A zaga fazia ligação direta com o ataque. O outro Doideira. time, a mesma coisa. A zaga do time fazia ligação direta, lançava para o atacante deles. Então, quando a bola conseguia pegar a bola no meio, tentava fazer um 2, não recebia. A bola já ia um novo chutão lá para frente. Era complicado. Eu quase não tocava na bola lá, cara. Era difícil. Caralho. O bom de jogar lá é meio atacante, assim. Aí é bom. Os caras gostam. Jogador driblador, que vai para cima, que faz gol, entendeu? Caramba. Nesse ano, não sei se foi nesse ano, mas eu lembro que na Copa de 2002, a Arábia Saudita tomou 8 da Alemanha na Copa do Mundo. Tipo, aí dá para entender mais ou menos como que era o futebol da Arábia. Pois é, cara. Não, lá é complicado. Hoje em dia eles estão melhores, que eles contrataram bastante jogadores estrangeiros, né, cara? Então deu uma melhorada na qualidade, procuraram dar uma melhorada também no jogador, dar uma assistência à estrutura aos jogadores deles, né? Mas ainda está muito aquém do que deve ser, cara. Lá você, para ir para lá, você tem que levar sua família, para você aguentar ficar lá. Eu, no caso, não levei a minha, porque meus filhos estavam estavam estudando aqui final de ano, eu não levei, eu fui sozinho. Mas não é fácil. Pouco tempo, né? Oi? Pouco tempo que ia ficar lá, né? Não precisava levar nada. Mas vai ficar sozinho 3 meses na Arábia Saudita. Uma coisa é ficar sozinho 3 meses na Europa, né, cara? Outra coisa é ficar sozinho na Arábia sem Tá, nada, pode fazer nada. Nada. Você nem primeiro muda podia usar na rua. Você tem que usar calça, um calor desgraçado de 50 graus. Suando pra caramba. Não tem diversão, mas assim, valeu como experiência também. Tem aprendizado sempre, né? O goleiro desse time aí é famoso, né? Ele disputou 4 Copas do Mundo. Eu não sei se eu vou pronunciar corretamente. Aldeaea. Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. Eu não sei se é o mesmo ainda, mas ele eu lembro, cara, o goleiro era um tinha uns 1,90 m e poucos, bem grande, meio escuro assim. A bola cruzada na área, cara, ele tinha uma mão grande, ele saía com uma mão assim para pegar a bola às vezes, cara. O goleiro era bom. Caralho! O goleiro era bom. Mas só que o time não ajudava muito, né? Esse é o problema. E assim, na época ali, quando você foi para lá, você viu diferença, por exemplo, na arquitetura, prédios mais construídos assim com uma arquitetura melhor, tipo equipamentos eletrônicos, celular, videogame? Viu diferença do Brasil para a Arábia ou não tinha muita? Não, cara, tinha diferença. Lá eles têm o petróleo lá, é um país considerado rico, só que tem muita pobreza também, não sei se é o governo, cara, eu não sei o que acontece. Você vê altos e baixos lá assim, do nada, prédios maravilhosos, e aí tu passa por outros totalmente feios, sabe? E assim, por exemplo, o shopping center, o corrimão assim do shopping banhado a ouro, cara, o banheiro às vezes banhado a ouro, sabe? Que isso? As coisas que eles fazem lá que não faz sentido. Pois é, cara, pra gente não, mas e aí tinha que muitas vezes eles param para rezar, né? 6 vezes por dia tinha que parar para rezar, você não podia. Eu cheguei na época do Ramadã, cara, que eles têm lá. Sim. Você tem que trocar o dia pela noite, você não pode comer de dia, só pode comer à noite. Então, assim, é meio complicado, cara. A mulher não pode dirigir, a mulher não pode ir ao estádio. Eu acho que agora a mulher já pode dirigir, a partir do ano passado, mas não podia dirigir, não podia trabalhar, não pode ir ao estádio.
as mulheres que trabalhavam lá, elas contratavam as marroquinas. Então, é difícil a vida lá, cara. Eles não têm... Tinha restaurante lá, cara, os restaurantes árabes mesmo, tinha um biombo assim no meio, a mulher para um lado e o homem para o outro. Tá, porra. E alguns restaurantes assim, jamais, aí podia entrar a família toda, mas é muito diferente daqui, cara. Culturas diferentes, né, cara? O futebol, você tem que ir realmente para a Saudita pelo dinheiro, senão você não vai. Que doideira, né, cara? É cada cultura que tem. Vou dar um recado aí pro meu amigo Marcelo Groi, que foi para a Arábia só por causa do dinheiro. Tô bravo contigo, Marcelo. Devia ter ficado no Grêmio. Tá, então, Leandro, depois que você foi para o Al-Ahly, eu tive que pesquisar aqui, né, alguma coisa. Você foi para Marília, Serrano, né? Não. Na verdade é o seguinte, o Serrano não existe, tá, cara? Eu não sei quem foi que jogou isso na... Sério. Eu já vi lá. Eu parei no final de 2002, quando eu voltei da Arábia. Sim. Aí, em 2003, eu não joguei mais. Aí, quando foi em 2004, o Marília era um dos times de São Paulo que tinha investimento bom, né? E fazia frente, às vezes, ali a um dos melhores times ali do interior de São Paulo. Aí o presidente me liga. Pô, você tem que vir para cá. Eu falei, não, presidente, eu já parei de jogar. Não, você está novo ainda. Eu, na verdade, eu estava com 32 para 33 anos ainda, né? Só que, devido ao joelho, eu expliquei para ele, meu joelho está meio ruim e tal. Não, vem para cá, vamos fazer um teste, eu faço um contrato aqui contigo. Aí fui para lá. Joguei alguns jogos da Série B, né? E fiz até um gol, inclusive. Estava indo bem. Ai, caralho. Eu quebrei a costela, cara, num treinamento, sabe? Um treinamento, numa bola na área, assim, alguma coisa, alguém, não sei se foi o cotovelo de alguém, bateu na minha costela e quebrou, cara, quebrou a costela. E aí, quando quebra a costela, não tem o que fazer. Você tem que ficar lá, você mal consegue respirar, você tem que ficar 2 meses lá de molho, parado, né? E aí, eu fiquei um mês, falei, vou tentar voltar, porque a torcida queria que eu jogasse. Aí tentei voltar com um mês, cara, doía muito ainda, não dava para respirar. Aí fiquei de molho de novo. Aí 2 meses parado, eu voltei a jogar e os caras tudo na minha frente já, né? Tecnicamente, fisicamente, né, cara? Porque eu tinha que pegar tudo de novo. Aí eu caí no erro de fazer os treinos de manhã e à tarde de novo para tentar alcançar os caras, entendeu? Poxa, aí foi onde me complicou o joelho e o pubis de novo, entendeu? Sim. Aí eu falei, mas assim, se não fosse eu quebrar a costela, eu teria conseguido jogar, entendeu? Sim. A costela me deu uma atrapalhada legal, cara. E aí eu comecei com essas lesões, acelerei os treinamentos, comecei com as lesões de novo, aí eu resolvi parar. Fiquei lá uns 6, 7 meses. E aí dali eu realmente falei, não quero mais jogar, chega, estou sofrendo muita lesão. Aí eu parei de vez, cara. Mas o Serrano não teve, não, cara. O Serrano eu não sei de onde conseguiu essa. Esses caras é foda, né, cara? Ó, eu sou voluntário no site 00.pt, que é um site que eu acesso muito, né? No Brasil ele tem uma versão que é ogol.com.br. Eu fui agora ali, como eu tenho acesso, e excluí lá o Serrano. Então não existe mais o Serrano na tua lista ali. Que bom. Obrigado, Fernando. Mas de repente no Wikipedia ainda deve ter. Mas eu sou voluntário no Wikipédia também, vou tirar também. Não faz esse favor, se tu conseguir, eu te agradeço. Sim, vou abrir aqui. Eu estava olhando aqui no Marília, tu teve um colega ali da época do Palmeiras, o Márcio Grigio. Não sei se tu chegou a jogar com ele no Palmeiras. Né? Não, no Palmeiras não. Joguei com ele no Marília. Né? Cara, foi um bom jogador, uma excelente pessoa também, cara. Eu gostava muito dele, faz tempo que eu não encontro com ele. Eu lembro que ele teve um destaque ali nos anos 90 também. E aqui eu ia te perguntar do Flamengo, de um zagueiro, Fabiano, que também é gaúcho.
Zagueiro Fabiano. De onde? De onde? Ele é de Getúlio Vargas. Mas o que tem? Ele jogou comigo? Isso, ele ficou no Flamengo de 93 até 99. Como é o nome dele? Ele participou. Fabiano. Ele tinha 1,79. Ele era um zagueiro baixo. Tá, não, sei quem é o Fabiano, sim, cara, sei quem é. Ele saiu depois, acho que depois ele esteve no Japão, se eu não me engano. No Kashima Antlers. Não, Fabiano, gente boa, cara, gente boa, bom zagueiro também. Não era um zagueiro tão alto, mas era bom jogador. Acho que foi cria do Flamengo também, né? Veio da base. Ele começou no Passo Fundo, né, no Rio Grande do Sul, e aí foi pro Flamengo. E eu lembro, assim, de ter pesquisado na época, né, que, pô, o que esse zagueiro desse tamanho, assim, aí fui pesquisar gaúcho. Gaúcho, zagueiro, sempre tem qualidade, né? Hoje em dia, o tamanho, a altura do zagueiro é importante, né, cara? Faz uma diferença. A não ser que ele compensar muito com a parte técnica, né? Puyol. Pois é, mas é difícil, cara, é difícil. Hoje em dia é só zagueiro grande. Verdade. O Leandro Ávila, eu quero ter uma honra para perguntar para você isso agora, porque para mim é uma honra perguntar para você, porque você é o Leandro Ávila, né, cara? Você não é qualquer um. Cara, você jogou só em time grande, tá ligado? Só em time grande, ganhou muitos títulos importantes, mas qual foi o título mais importante que você acha que você ganhou? Tipo assim, esse foi o melhor de todos, esse foi o mais gostoso de comemorar, esse eu bebi a noite inteira, sei lá, que você fez. Qual que foi sem menosprezar os outros títulos. Sem menosprezar os outros títulos. Não, beber eu não bebia, cara, nunca bebi não, mas assim... É igual eu, então, do mesmo time. Cara, acho que foram 2 títulos mais importantes, assim, né? Foi o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato dificílimo, né? Dificílimo. Teve vários, na verdade, cara. Teve a Copa Mercosul, né? Que na época, cara, era muito difícil. A Mercosul entrava os 2 melhores de cada país, cara. Era Boca Juniors e River Plate, né? Aí tu vai ali para o Chile, entrava ali Colo-Colo, Universidade Católica, veio para o Uruguai, era Peñarol e Nacional, era só... Porque a Libertadores, ela tem mais... ela te dá mais uma moral, ela te dá mais... glamour. Mais dinheiro, no caso, para os clubes também, e é mais importante, mas, às vezes, no início, tu pega uns times lá de cima lá que tu consegue, né? Consegue ganhar de uma certa facilidade. E depois afunila, realmente. Mas na Mercosul tu já começa com um clássico. Então foi um campeonato dificílimo, né? A gente disputou contra o Palmeiras, que tinha um timaço. E depois também os 2 tricampeonatos, para mim, foram importantes, né, cara? Porque você conquistar um título estadual, acho que é normal. Mas você conquistar 3 seguidos, assim, por 2 clubes, como foi com o Vasco, como foi com o Flamengo, marcou muito para mim, né, cara? Marcou muito. Então, eu guardo com carinho esses títulos hoje, que representaram bastante, e eu tenho uma saudade grande dessa época. Cara, eu imagino, cara, ganhar 3 vezes seguido por 2 clubes diferentes, qualquer um, né, queria, né, ganhar, na verdade, né? E aí, não sei se tem outro, né, que fez isso. Acho que o Leandro foi o único. No Rio de Janeiro, por 2 clubes diferentes. Ele falou que sim, ele foi o único. Então, foda pra caralho. Eu não vou fazer essa pergunta besta aqui, que todo mundo faz. Qual que é o melhor título que você teria ganhado na sua vida? Claro que o povo vai falar Copa do Mundo, né? Mas tirando a Copa do Mundo, sem ser seleção brasileira, por clube, qual que é o título que você queria mais ter assim, na sua sala de troféu? Eu ganhei esse time aí, esse título aí. Qual que é o título que você mais queria ganhar? Eu acho que isso aí, todo mundo quer ganhar a Libertadores, né, cara? Não tenha dúvida disso, né? Libertadores, cara, na época que a gente jogava, infelizmente, iam 2, 3 clubes só do Brasil, cara. Geralmente era 2 só.
Poxa, e era muito pouco, né, cara? Por isso que os lá de fora tem mais títulos aí, os argentinos, que era sempre Boca River, Boca River. Aqui, uma hora Cruzeiro, outra Grêmio, outra Inter, tinha muita gente para ir. Hoje em dia está melhor, os clubes brasileiros têm mais chance, porque entra 6, né, times brasileiros para disputar uma Libertadores. Então, tem mais chance de ganhar. Mas, com certeza, ganhar a Libertadores acho que é um título que... Mas você tá feliz, né, com o que você ganhou, né? Você fez história, né, mano? Então... Não, com certeza, com certeza. Eu estou bastante feliz. Quem que imaginava, né, que eu fosse sair lá do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, né, conquistar isso tudo, numa época que tinha grandes jogadores, né? E eu queria ter ido lá para fora. Eu tive 2 propostas para ir, mas infelizmente os clubes não quiseram vender na época que eu estava no auge. Não deu para ir, mas assim, também não tenho nada contra. Eu acho que não era para ter ido. Mas se fosse nos dias de hoje, com certeza eu acho que eu teria ido pela facilidade que é de fazer a transferência lá para fora. Cara, se tivesse se você jogasse o que você jogou hoje em dia, mano, você tava um time de elite aqui, mano, aqui da Europa. Tenho certeza disso. Mas o que acontece, Yesh? O que acontece? Existe uma diferença na época que eu jogava para os dias de hoje, taticamente falando. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. No meu caso, no volante. Antigamente, cara, os meias não marcavam. Os meias não marcavam. Nenhum meia marcava. Nem atacante. Era raro isso. Ixi, então, sobrava para os volantes marcarem. Os volantes tinham que fazer a proteção, a zaga e a cobertura dos laterais. Eu não sei se vocês lembram disso. O volante tinha que fazer... Então, o volante não podia sair, cara. Era muito difícil o volante sair, pelo menos isso na minha época. Antes de mim, os volantes até saíam mais, mas... Então, tinha que ficar tipo como um cão de guarda ali. Todo time tinha 2 cães de guarda ali na frente da zaga. Era normal jogar assim. Hoje em dia que eu digo de talvez 15 anos para cá, todo mundo marca. O futebol mudou, entendeu? Se o jogador que não marca hoje, ele tá ferrado, ele não joga em lugar nenhum. Verdade. Então, facilitou para os volantes. Por quê? À medida que os meias estão marcando, os atacantes estão marcando, poxa, o volante tem também a possibilidade de sair para jogar. Né? Então, tem essa diferença hoje. Se eu estivesse jogando hoje em dia, com certeza eu ia sair um pouquinho mais para o jogo também, porque quem não quer sair para o jogo, né? Quem quer ficar só marcando? Mas na época eu tinha que ficar só marcando, entendeu? Por isso que às vezes as pessoas querem comparar, alguma imprensa quer comparar alguns posicionamentos de jogadores. É diferente, você tem que comparar jogadores assim da mesma característica na mesma época. Na mesma época. Comparar em épocas diferentes, né? Pô, tem gente que fala assim, na época mais antiga, na época de Pelé, do Gerson, por exemplo, que eu também não cheguei a pegar. O Gerson não jogaria hoje em dia. Quem disse que não? Se ele tivesse preparado nos dias de hoje, ele ia jogar até melhor do que ele jogaria antigamente, né? Porque sabe, preparado hoje. O futebol mudou muito. Então, acho que tem essa diferença, não dá para fazer tantas comparações. Você sabe o que eu falo para os portugueses aqui, Ávila? Caralho, Ávila, mano. Sabe o que eu falo para os portugueses aqui? Que se o Pelé jogasse com a medicina de hoje, com as chuteiras de hoje, com o gramado de hoje, com a fisioterapia de hoje, mano, rapaz, não ia ter nem Messi, nem Cristiano Ronaldo, cara. O cara ia engolir todo mundo. Com certeza. Para você ter uma ideia, a gente pegou, eles mais ainda da época do Pelé, as vacas magras, cara. Ninguém tinha estrutura. Eles ganhavam muito menos que a gente e a gente ganhava muito menos do que hoje em dia. A estrutura que tem hoje em dia, tanto na parte de treinamento, de campo, de médica, tudo, cara, facilita para o jogador, né? Então, assim, quem não queria jogar nessa época de hoje? Pois é. Fantástico, né? Mas... Será que o Pelé pensa isso? Caralho, hoje em dia eu ia engolir esse Cristiano Ronaldo aí. Será que ele pensa isso na casa dele? Deve pensar, né, mano? Hoje em dia não tem para ninguém, cara, mano. Mas ele, eu acho que não é comparação para ninguém, né, cara? Pelé não se compara. Eu, quando o pessoal quer comparar jogadores, eu falo, deixa o Pelé de fora que não tem comparação. Vou comparar o resto aí. Para mim, eu já te falo logo aqui, cara, o melhor...
Lógico que eu não estou falando que eu estou certo, essa é a minha opinião. Cada um tem o seu. O melhor que eu vi jogar foi o Ronaldo Fenômeno. Mas para mim também. Atacante foi se ele. você pegar a fita do Ronaldo, os gols dele, cara, aquelas arrancadas que ele dava, tanto no Barcelona quanto no Real Madrid, poxa, cada gol que era... Mas tem gente que defende que outros são melhores, a gente tem que respeitar. Tipo assim, eu costumo falar que o melhor Ronaldo é o brasileiro, entendeu? Porque para mim, atacante igual ele, tudo bem, né? O Cristiano Ronaldo é lógico, né, mano? É um baita jogador, né? Se eu falar que não, eu sou louco, sou retardado. Só que, cara, quem viu o Ronaldo, mano... Mano, o Ibrahimovic é fã do Ronaldo Fenômeno, mano. Quem sou eu pra falar alguma coisa? Pois é. Hoje eu vi uma postagem do Thuram e do Cannavaro, na época do Parma, foram enfrentar a Inter de Milão, e aí chegou o Ronaldo no auge, né, correndo, feito uma máquina, por isso o apelido Fenômeno, né, e aí ele, na primeira jogada, o Ronaldo já passou por eles, o Thuram falou, Cannavaro, pega ele, aí pegou amarelo, aí na segunda jogada foi para cima do Thuram, teve que segurar amarelo, aí um olhou para a cara do outro assim, tá, o que a gente vai fazer? Aí disse que o Ronaldo, num péssimo italiano, porque ele ainda não era bom no italiano, falou assim, desculpa, eu tô exagerando. Ronaldo era foda. Você teve falando em Ronaldo, né, vamos falar um pouco da Copa América, né, de 95, que o Leandro estava lá, e como é que é uma Copa América, como é que é vestir amarelinha, eu nunca vesti amarelinha, Leandro, como é que é, me conta. Pois é, nem eu, mano. Cara, a Copa América de 95 eu torci o tornozelo com 30, acho que é 35 minutos de jogo, cara, eu torci o tornozelo, cara. Caralho. Ficou uma bola assim, tive que sair, não consegui mais jogar, não fui cortado da seleção, continuei com a delegação, tratando, mas não pude mais jogar, sabe? E acabou que perdemos nos pênaltis, né, pro Uruguai, cara. Nos pênaltis ali, mas, pô, o time era muito bom, né, cara? Tinha ali o próprio Ronaldo, era novo ainda, mas era um baita jogador, né, cara? Roberto Carlos, tinha Juninho, Paulista. Túlio. O time era bom, cara, o time era bom, mas jogar na seleção é muito difícil, ainda mais na minha época, cara. A gente pegou o pessoal de 94 sendo campeão mundial, né, cara? Na minha posição ali, eu tinha Dunga e Mauro Silva já no auge, com moral, né? Então, era muito difícil, cara. Fora os outros que também vinham bem. Então, você tinha que estar num momento muito bom, sem lesionar, sem nada, vindo bem para poder estar na seleção, porque senão qualquer vacina, você já estava de fora. Caralho, mano. Mas mesmo assim, só de você estar ali, cara, já mostra que você era pica demais entre esses caras. Eu tava olhando esses dias, eu sigo um canal no YouTube que posta jogos completos. Eles postaram um amistoso de 97, Brasil 4, Chile 0, no Mané Garrincha, que foi titular nesse jogo. E aí tinha Juninho Paulista, Denilson, Ronaldo, Romário, Roberto Carlos, Cafu, Tafarel, Aldair, Gonçalves, Mauro Silva e Leandro Ávila. Mas como você dorme? Olha... Como que você dorme, Ávila, pensando que você jogou... Outro dia eu peguei uma pesquisa, pelo menos eu tive 11 convocações, né, cara? E das 11, assim, algumas, a maioria eu joguei porque algumas que eu fui, ou não ia, às vezes o Dunga, ou às vezes não ia o Mauro Silva, aí eu fui para muitos amistosos. E graças a Deus eu não perdi nenhum, cara. Ainda mais com um time desse do lado, a gente ganhou todas, né? Mas, é muito bom, cara. Você jogar do lado de jogador que é craque, facilita, né, cara? Você vê, às vezes o jogador não é tão bom, mas está no lado, num time bom, você cresce o seu futebol também. E existe o lado ruim também. Se você é um jogador bom, tá num time ruim, o teu futebol também cai. Então, o time ajuda muito, cara, o atleta. Né? Tá no time bom, vai render mais. Tá no time ruim, vai render menos. Isso é natural. Porque você tá do lado dos caras bons. Ou você fica bom igual eles, ou você vaza, né? Então... Pois é. Né? Tá bom, ele voltou um pouquinho atrás, mas eu quero voltar um pouquinho para frente agora de novo.
quando você estava aqui em Portugal, certo? Você estava treinando, que você disse Torrense. Torrense. Torrense, tinha um português aqui. Como você era treinador, você passou muita raiva aqui com os portugueses ou não? Porque os portugueses são chatos e eles também acham que são os pica por causa do Cristiano Ronaldo. Como que é? Não, cara, foi tranquilo. Até porque, assim, era um time que estava na Série B aí, né? Corresponde à terceira divisão, né, cara? O Torrense foi um time que já disputou a primeira, né? Uhum. Ele é uma cidade de Torres Vedras, ali perto de Lisboa. Tem até uma estruturazinha razoável, é pequena, mas é boa. Sim, sim. Cidadezinho para 12 mil pessoas, bonitinho. Uhum. Aqui é assim mesmo. O problema, cara, ali só assim, alguns jogadores tinham que trabalhar também, entendeu? Eles tinham que trabalhar, e aí tinha que botar um horário de treinamento que desse para todo mundo ir. Era complicado, cara, não era fácil, né? E você ficou aqui assim até hoje. Você ficou aqui quanto tempo aqui em Portugal treinando? Quanto tempo? Não, eu fiquei 3 meses só. Cara. 3 meses. Uhum. Porque eu fui pelo seguinte, o treinador aí, eu não sei se teve algum problema, eles tiraram o treinador. E aí me chamaram do nada, entendeu? Me chamaram. Uhum. Eu acabei indo para jogar os 3 meses do campeonato final, entendeu? Uhum. E aí, você sabe como é que funciona, né? É por região, né? A região lá de cima, a região central, a região mais lá de baixo, né? E eu estava disputando essa região central. Central? Não era de baixo, eu nem lembro mais. Eu sei que a gente chegou em segundo colocado no nossa região. Uhum. E só classificava o primeiro colocado de cada região para fazer um triangular, para ver os dois que subiam, entendeu? Então, não conseguimos chegar, mas assim, o primeiro colocado estava bem na frente já quando eu cheguei, e ele manteve na frente, né? Uhum. Mas, assim, cara, foi legal como experiência. Aí eu já sabia que os meus documentos não iam ser aprovados pela UEFA, porque o que a gente tem no Brasil, cara, não serve lá para fora. Que doideira. Não serve. Você vê, na Argentina, o curso de treinador, você faz, já te autoriza lá para a UEFA para trabalhar na Europa. Aqui não, aqui no Brasil é sempre esse atraso, né? A CBF impõe os treinadores aqui fazerem o curso, obriga os treinadores a fazerem o curso, mas é mais para angariar dinheiro para eles, né? Porque não te dá direito a nada, entendeu? Não te dá direito a nada. Aí isso fez você perder o tesão e foda-se, não quero mais. Não, aí, cara, eu falei, chega até, eu rodei aí uns times, eu rodei como auxiliar técnico do Edinho, que era comentarista na época da Sport TV, foi treinador também, jogador, jogamos alguns times com ele, mas eu parei. Em 2014 eu ainda cheguei a trabalhar de auxiliar no Atlético Paranaense. Eu era auxiliar do clube, quando o treinador era mandado embora, eu assumi interinamente, inclusive no Brasileiro de 2014, eu assumi interinamente alguns jogos. Fomos até bem, mas o presidente, na época, já estava vendo outro treinador para trazer, enquanto eu ficava de interino. E aí eu acabei ficando 1 ano lá e saí. E aí eu parei, eu falei, realmente, eu cheguei a fazer o curso da CBF aqui, mas eu parei, eu falei, não, eu vou dar uma cegada, apareceram outras oportunidades também, aí eu larguei. Sim, entendi. E hoje, o que você pretende fazer hoje, o Ávila, o famoso Ávila, o que pretende fazer para frente? Hoje eu trabalho lá na Alerj, aqui no Rio de Janeiro, que sou assessor do deputado Bebeto, né? Ex-jogador, ele é deputado estadual, eu sou assessor dele. Cara, que legal, olha. Com ele, Bebetinho. Um cara que eu gosto muito, um grande jogador, meu amigo. Sim, vamos lá, vamos encerrar aqui. Vou deixar vou ceder a palavra ao nosso convidado Leandro Ávila para as considerações finais desse nosso bate-papo. Eu queria agradecer aí ao Yesh, a você, Rafael, pelo convite. Para mim foi um prazer aí bater esse papo, né? Deu para relembrar bastante coisa bacana do passado, né?
Uhum. Pô, futebol, cara, sabe que é uma cachaça, né? Se deixar, fica aqui falando 3, 4 horas, né? É muito bom, cara, é muito bom realmente relembrar. Eu agradeço vocês, quero dar boa noite a todos aí que assistiram, obrigado aí por ter compartilhado esse momento com a gente e tamo junto, cara, que precisar eu tô aí. Obrigado mesmo. Olha, cara, foi um prazer, cara. Não, não foi um prazer, não. Foi um gosto falar com você, cara. Porque, olha, cara, eu nunca imaginei um dia falar com você, cara. E agora eu tô realizando conversar com você sobre futebol. Tá? Muito obrigado mesmo. E aos que estão nos vendo e nos ouvindo, sinta-se privilegiado de estar ouvindo esse gajo jogar bola. Valeu, gente. Fiquem com Deus aí, grande abraço. Abraço. Boa tarde. Valeu. Encerrando esse bate-papo com o Leandro Ávila, quero agradecer a você que nos acompanhou até aqui, que nos ouviu pelo Spotify, que nos assistiu pelo YouTube e também pela tritv.com.br. Esse foi mais um episódio do podcast PVC. É isso mesmo, Yesh? Para você. Essa foi a tua palavra? Mais um podcast para você, feito PVC. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado para quem tem ouvido, assistido e que fiquem ligados que nas nossas redes sociais, no YouTube, Instagram e o Spotify, ou também no Facebook. E para quem está aí nos ouvindo, nos assistindo e pensando, olha, como eles conseguiram esse contato com o Leandro Ávila. Pessoal, nós temos mais de 30 anos. A gente acompanhou vários jogadores, quando crianças, depois quando adolescentes. E nós nunca desistimos, porque nós somos brasileiros e não desistimos nunca. Então, acredite nos seus sonhos, nós conseguimos, nós entrevistamos, nós conversamos com o Leandro Ávila. Então, você que está sonhando em conquistar alguma coisa, nos use como referência e vá em busca do seu sonho. Cristiano Ronaldo, você não escapa não, irmão. Mauro Galvão, tô te ligando. Valeu. Oi, ele falou que é amigo do Rock Júnior, hein? Pois é, tá aí. Meu fã não, né? Meu ídolo. É, Rock porra. Júnior. Tá bom, então mudando aqui o assunto. Rock Júnior, você não escapa também, irmão. É nóis. Boa noite a todos.